Bem, quando nós falamos em genes ligados, ou seja, que estão nos mesmos cromossomos, né, no mesmo par de cromossomos homólogos, nós temos os tais de heterozigoto, cis e trans. O que vem a ser isso? Vamos lá? Olha só. Nós temos aqui indivíduos azão, azinho, exão, ezinho. Se nós considerarmos que esses alelos estão no mesmo cromossomo, eles podem estar dispostos assim, ó, azão, azinho, exão, ezinho, ou azão, azinho, o exão para o outro lado e o ezinho para cá. Então, aqui embaixo você percebe que eles estão dispostos diferentemente, tá? Vamos imaginar que a distância entre os genes A e E seja de 22 unidades de recombinação. O que isso aqui diz para nós? Primeiro, se nesse indivíduo a distância é essa, qual vai ser nesse? Lembre-se que, numa mesma espécie, todos os indivíduos têm cromossomos homólogos com os genes alelos nas mesmas posições. Portanto, em todos os indivíduos dessa espécie, os genes A e E, não importa qual a combinação, estarão distantes a mesma quantidade de unidades, 22 unidades de recombinação. Tá? Agora, que tipo de gametas cada um desses indivíduos vai produzir? Se nós sabemos que a distância entre os genes é de 22 unidades de recombinação, isso significa que esses indivíduos produzirão 22% de gametas recombinantes. Então, nós temos que levar isso em consideração. Então, vamos lá. Que gametas esses indivíduos vão produzir? Os parentais, lembre-se, são os originais. Então, vamos lá. Quais são os originais aqui desse cromossomo? Azão, exão e azinho, ezinho. Para esse indivíduo, os originais no cromossomo são azão, ezinho e azinho, exão, admitindo então que ainda não houve o crossing over. Se houver crossing nesse indivíduo, vai haver troca desses genes de baixo ou os de cima. O fato é que o azão vai ficar junto com o ezinho e que o azinho vai ficar junto com o exão. Nesse outro indivíduo, o azão vai ficar junto com o exão e o azinho vai ficar junto com o ezinho. Observe uma coisa aqui. Os dois indivíduos produzem exatamente os mesmos gametas. Olha lá, azão, exão, azão, exão. Azinho, ezinho, azinho, ezinho. Azão, ezinho, azão, ezinho e azinho, exão, azinho, exão. Os mesmos gametas foram produzidos. Só que tem um detalhe. 22 URs é a distância entre esses alelos, A e E. Portanto, nós sabemos que a taxa de recombinação aqui é 22%. O que significa isso? Que metade dos gametas recombinantes, ou seja, 11% será azão-exão, 11% azinho-ezinho nesse caso. Nesse aqui, 11% desse tipo e 11% desse tipo. O que sobrou, né? Ou seja, aqui ó, 39% aqui, 39%, e aqui a mesma coisa, 39% e 39%. Tudo bem? Então, esses são os gametas produzidos, só que em proporções diferentes. Então, se eu te perguntar qual dos dois indivíduos, o da esquerda ou da direita, tem maior chance de ter um descendente apenas com genes recessivos, supondo que só dependesse dele isso, né? Então, esse aqui tem maior chance de ter descendentes apenas com genes recessivos, porque ele produz 39% de gametas com os dois recessivos, enquanto o da direita produz apenas 11% de gametas com os dois genes recessivos. Então, embora eles tenham os mesmos genes, a distribuição deles nos cromossomos aumenta ou diminui a chance deles terem determinados tipos de descendentes, tá bom? Como a distribuição dos genes está assim, ó, os dominantes em um cromossomo e os recessivos no outro, nós chamamos esse indivíduo de heterozigoto tipo cis, tá? E quando o dominante está junto com o recessivo e o recessivo junto com o dominante, ou seja, estão misturados, nós chamamos de heterozigoto tipo trans, certo? No linkage há uma notação para isso, há uma forma de escrever isso. Então imagine que nós possamos tombar esses cromossomos um sobre o outro. Ao tombar esses cromossomos um sobre o outro, o que nós teríamos? Nós teríamos o seguinte, ó, azão-exão em um cromossomo e azinho-ezinho no outro, certo? A gente pode usar apenas um traço aqui. Tombe esses dois, como é que ficaria? Olha lá, dois cromossomos, em um deles o azão-ezinho e no outro o azinho-exão. Essa é a notação linkage. Agora você vai fazer um exercício usando essas informações. Vamos lá?